como vai você? Bom, hoje nós temos um assunto extremamente importante. Importante e assustador. Eu quero que você me acompanhe e venha comigo para me dar respostas. Olha só, você já percebeu que você tem uma vozinha aqui dentro da tua cabeça que fala um monte de bobagem? Te coloca muito medo? Te diz constantemente que você não é bom o suficiente? Você já reparou que em alguns momentos da sua vida, quando você podia estar satisfeito, leve, tranquilo, até alegre, e eu vou até arriscar, feliz, essa voz coloca preocupações, ansiedades, ressentimentos, pensamentos de vingança. Tudo começa a girar na sua cabeça, roubando você daquele momento precioso. Você já viveu isso? Você já viveu o seu próprio boicote? Sim, eu posso imaginar que sim. Que o seu sabotador interno está sempre de plantão. Não é verdade? Quantas vezes você tem a impressão de que é vítima dos seus próprios pensamentos? Eu converso com muitas pessoas e elas me dizem muitas vezes, e eu digo, mas quem é que está fazendo isso com você? O que exatamente está acontecendo agora? E elas não conseguem me responder. Porque elas estão encantadas com esse boicotador interno, tendo certeza de que é ele que tem razão, quando na realidade ele está contando mentira. E você sabe que o nosso cérebro mente? É assim que ele funciona. Ele generaliza. Ele tem um departamento de recompensas que quando você se recompensa por isto ou por aquilo, quando você se traz satisfação, ele aprende a repetir aquele comportamento. É incrível. E a gente acaba ficando viciado nesses comportamentos. E ele também inventa histórias. Nós temos uma capacidade de pensar extraordinária. Você sabia que existem estudos que dizem que nós temos 70 mil pensamentos por dia? Isso significa que são 50 por minuto? E aí, seja sincero, honesto com você. Quantos desses pensamentos você pode aproveitar? Não tem um monte de fantasmas que você vê ou que você tem certeza que vão aparecer e não aparecem? Você já ficou preocupado com situações que te dão tremor, inclusive, suor frio, boca seca, uma aflição incrível? E isso nunca aconteceu? Assim como você, todos nós. E nós precisamos olhar para esse sabotador interno. Você sabe que o Bob Hoffman diz e chamava esse sabotador, esse grande boicotador das suas melhores intenções, de lado escuro. Não, nada a ver com a negritude, e sim com a falta de luz. Quando não existe luz, quando você fecha os olhos, quando você entra num espaço totalmente vazio de luz, você não enxerga nada, porque está escuro. E ele vai chamar esse lado de lado escuro. O Jung chamou de sombra. E muita gente o chama de sabotador.
o nosso pior lado, o lado que conta mentiras contra nós. Imagine você mesmo, contando mentiras contra você. Não é incrível isso? Não é absurdo? E é tão absurdo que a gente para pensar e diz, mas como é que eu deixo isso acontecer? E você nem percebe. É impressionante. E esse lado escuro foi construído na nossa infância, mais ou menos com 6, 7 anos de idade. Que foi quando o nosso intelecto amadurecido pôde aprender a ler e escrever. Ele aprendeu algo muito difícil, que é a abstração. Quando nós somos capazes de abstrair, isto é, eu consigo entender que 1 mais 1 igual aquele desenho 2, nós estamos prontos para a alfabetização. E aí, as palavras começam a trazer maior significado. Por outro lado, as palavras trazem a nossa razão. A razão é muito importante. Nossa, nós somos seres racionais. Essa é a grande diferença. Outro dia, eu dei uma bronca, muito brava na minha cachorra, porque ela fez xixi na almofada. Imagine você, ela tem mais de 10 anos, já há muito tempo, acabou a fase do bebê, mas ela ficou brava comigo, se vingou fazendo xixi na minha almofada. E eu fiquei muito brava. E eu contei para minha filha, indignada. E aí, ela falou assim, mãe, você se lembrou que o ser racional é você? Pois é, às vezes a gente nem se lembra disso, mas somos seres racionais. E foi nessa época que a nossa razão começou a tomar forma. Essa forma do nosso pensamento de hoje, lá pelos 6, 7 anos. Porque antes disso, nós não tínhamos nem organização neural. Portanto, nós sentíamos muito mais pela nossa pele do que pelo nosso entendimento, pelos nossos sentidos do que pela razão. Mas lá pelos 6, 7 anos, quando nos tornamos racionais, não, nós já nascemos seres racionais, né? Mas quando isso se organiza melhor dentro de nós, aí o Bob Hoffman diz que surge também uma outra parte do nosso intelecto, que é o racionalizador, aquele que justifica, aquele que julga, que critica, que preconceitua. Ao mesmo tempo em que temos um cérebro, um intelecto positivo, que sim, racional, aberto, interessado, participativo, que consegue fazer conexões, que lógico, que tira acertos, que, olha, tudo isso é maravilhoso. Por outro lado, temos um cérebro que ele vai chamar de negativo, que vai usar as mesmas capacidades do positivo, da lógica, para ir contra nós mesmos. É impossível não criar esse sabotador. Por quê? Porque ele já nasce em cima da dor infantil. Os nossos 7 primeiros anos são os anos mais importantes da nossa vida. E são os anos da nossa sensibilidade, tanto a nossa sensibilidade física como emocional. Nós aprendemos o mundo pelo afeto e pelos nossos sentidos físicos, até 6, 7 anos, quando nós começamos a aprender o mundo pela cabeça. E aí, a nossa emoção fica completamente abandonada. Mas
existe uma dor. Assim como os 7 primeiros anos são os mais importantes da nossa vida, eles também são os mais doloridos. Deus, como eles doem. E nós já temos mapeado 5 dores importantes da nossa infância: rejeição, abandono, humilhação, manipulação e traição. Essas 5 dores são pertencentes ao mundo infantil. Quando nós começamos a organizar o nosso intelecto, nós saímos da idade da dor e entramos na idade da raiva. Por isso, esse lado escuro, essa parte negativa do intelecto, favorece a nossa raiva com pensamentos negativos. E nós vamos crescendo desse jeito, aprendendo a nos defender da dor. Ou pensando que estamos nos defendendo. Na realidade, a dor, ela fica presa. Mas sabe como se você conseguisse prender areia no meio dos dedos? Ela vai caindo. Na medida em que você vai se mexendo, ela solta um pouquinho, solta um pouquinho. É como se de grãozinho em um grãozinho, a vida inteira, você continuasse a sentir dor. Cada vez você se fecha mais, entra mais na reclusão, se endurece mais, aperta mais o cerco para evitar essa dor. E muita gente consegue. E fica com a dor da solidão. Porque ficou tão fechado. Imagine que aqui dentro tem um coração e você fez assim para que parasse de escorrer dor. E você foi se fechando, foi ficando desconfiado das pessoas, se tornando uma pessoa insegura, insatisfeita, endurecida, com pouca empatia, dependendo de reforço externo, precisando demais que os outros o reconheçam, porque você está tão fechado em você mesmo que você não se reconhece. Você mesmo constantemente fica se falando que não é bom o suficiente, que não é capaz de amar, que não consegue confiar, que não se entrega, que o amor não existe, que a raiva é muito mais forte do que o amor. Constantemente repetindo para si mesmo que você não merece, que não consegue, não dá, que ninguém te vê, que ninguém te ajuda, que a humanidade está apodrecendo, que essa vida não tem mais jeito, que a Terra vai acabar, que... E aí, você se fecha no seu mundo, escolhe algumas pessoas para amar, mas você ama de uma maneira tão egoísta, tão fechada no seu mundo, que só elas têm importância. E você espera delas toda a dedicação que você dá a elas. Você espera delas reciprocidade. E ao invés de se abrir para o amor, se torna uma pessoa cobradora, exigente, defensiva, insatisfeita quando nada tá bom. O outro deu tudo de si para você e você nem reparou, nem percebeu, nem se deu conta. É assim que o lado escuro foi construído. Esse grande sabotador dentro de você. Só que quando você vai para a sua vida adulta, você vai completamente inconsciente disso.
É. Sabe tudo que você aprendeu até os seus 12 anos de idade, mais ou menos? 100% de você foi aprendido nessa época. Quando você vai para a vida adulta, você leva de 7 a 10% de consciência. Imagine quem está atento inconscientemente. Sim, tem uma parte positiva inconsciente, aprendida, mas este sabotador não para de falar na tua cabeça. E eu não estou inventando. Não é isso que acontece com você? Você já viveu momentos em que você acordou de madrugada só para fazer um xixi básico? Voltou para a cama e não conseguiu mais dormir? Porque pensa sem parar. Você já viveu isso? Então, esse é o inconsciente que vai garantindo para você que não tá boa essa vida. E você acredita. Porque são os seus próprios pensamentos. Você tem certeza absoluta que é assim que funciona, que é desse jeito, que você de fato não é bom o suficiente. É mentira. O nosso cérebro mente. Ele tem uma capacidade de generalizar extraordinária. E começa a mentir para você. Ó, vou dar um exemplo. Traição. Vamos combinar que traição é uma dor insuportável, não é? Olha, é suportável porque nós sobrevivemos a isso. Mas é uma dor tremenda, avassaladora. É como se o seu coração ficasse em carne viva. E não é só a traição de marido e mulher. A traição de amigos, a traição dos seus pais. Quando seus pais escolhem um irmão, escolhem passar férias com um e não com você. Quando seus irmãos escolhem mais amigos do que a você mesmo. Quando na sua escola você se sente excluído, enfim. A traição. Você sabe do que eu estou falando. É uma dor avassaladora. E aí, você jura que nunca mais vai sentir essa dor. Sabe o que o seu cérebro faz? Ele diz: todo mundo vai te trair. Se fecha. É uma parte, é o seu boicotador. A parte positiva, a parte brilhante, a parte lógica, racional, competente, aberta a novos aprendizados, está pronta para dar novas chances, virar a página. Mas esse boicotador não permite. Você já reparou como é assim? E aí, a gente diz assim, e o que você aprendeu com essa situação? Porque eu quero te dizer que a vida só nos ensina. Outro dia, eu estava conversando com um amigo e eu disse para ele, bom, se Deus nos criou e permite que a vida seja exatamente como é porque Ele quer que a gente volte para Ele melhor. Eu tenho certeza que Ele não nos daria esta vida, esta oportunidade, para a gente piorar. Para a gente morrer muito pior do que quando Ele nos criou. Você não concorda comigo? Então, eu de verdade acho que a vida só nos ensina. Porque é um objetivo divino que você termine a sua vida dizendo, ok, eu vivi tudo o que deu para viver. Eu fiz o melhor possível.
e não terminar a vida destruído, amargurado, infeliz, acreditando que está sendo castigado por algo que você nem fez. Não acredito. Não é verdade? Você também não vai comigo? Muito bem. Se a gente partir do princípio que a vida nos ensina, e só nos ensina, absolutamente só nos ensina, tudo que nos acontece é sagrado e é para o nosso aprendizado. Ora, se você viveu uma situação de traição, para viver o melhor da vida, você vai se fechar e nunca mais acreditar em ninguém? Ou vai perdoar e dar novas oportunidades a outros? Não precisa se reconciliar. O perdão não tem nada a ver com reconciliação. Vamos voltar nas aulas anteriores. Você pode escolher sentir a dor da traição, chorar por ela, se acolher, perdoar. E sabe aquela música? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vou garantir para você que você vai sair muito melhor dessa situação. Alguém mais maduro, alguém mais sábio, alguém com uma consciência mais ampliada, alguém mais sincero, mais honesto, cuidadoso para não trair ninguém. Alguém que aprendeu. Mas o seu boicotador, o seu demônio interno, fala o quê? Nunca mais, pois de agora em diante, o outro vai ter que me provar. Eu vou ficar de olho. Aliás, eu nem sei se eu vou me entregar. Eu nunca mais vou ter amigo, quer saber? Eu não falo mais nada de mim. Eu não me entrego mais. Não é assim? Então, eu disse que essa aula seria muito importante e assustadora. Você tem um demônio interno aí que precisa ser olhado. Bem, vamos tirar essa palavra. Demônio, eu quero dizer, algo bem ruim. Nada, não o classifique como religião, não, nada disso. Vamos voltar ao nosso boicotador. É porque tem pessoas que vivem, que tem um anjinho e um diabinho aqui, né? Até tem propagandas, desenhos, brincadeiras, e é isso que acontece conosco. Só que nós vamos falar, e o Bob Hoffman vai dizer, que nós temos um lado de luz e um lado escuro. E que nós precisamos escolher qual lado nós daremos força e energia. Nós já temos, nós somos adultos e temos os dois. Não adianta você negar. Você sabe que eu tenho razão. Que existem pensamentos completamente inúteis na sua cabeça. Mas vamos lembrar que tudo que a gente pensa, a gente sente. Tudo que a gente sente gera uma vibração no nosso corpo e nós os transformamos numa usina geradora de energia. É física isso. Eu não estou inventando. Não foi Bob Hoffman que falou. Foram as neurociências. Essa é a nossa maior descoberta dos últimos anos. Dos últimos 10 anos, inclusive. Talvez 20. Ora, se nós dermos poder para o nosso boicotador, se nós dermos poder para quem nos sabota constantemente, o que é que nós vamos sentir? Que tipo de vibração nós vamos gerar? Qual é essa usina? O que é que está saindo de nós como energia? É matemático. E é tão inconsciente que a gente tem a impressão que é como se eu não consigo controlar meus pensamentos.
Eles simplesmente vêm. É verdade? E eles não vão parar de vir. Você não vai parar de ter 70 mil pensamentos por dia. Não. Você não vai parar de gerar 50 pensamentos por minuto. Porque é assim que a gente funciona. Mas você pode prestar atenção neles. E você pode mandar neles. Essa é a grande sacada do autoconhecimento. Como você faz isso? A gente vai controlar todos? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas a gente pode controlar um montão. Um montão. Às vezes, eu tenho a sensação de que eu estou com a cabeça completamente vazia. Vocês já viveram isso? Eu fico tão absorta, tão distraída. Eu não estou pensando em nada. Estou perdendo meu tempo? Aí você vai me dizer, mas é melhor do que pensar bobagem. Sem dúvida. Mas eu não estou aqui para não pensar bobagem. Eu estou aqui para pensar e construir a pessoa que eu quero ser. E eu vou construir isso com os meus pensamentos, porque eu sou resultado disso. Não, eu não consigo mudar os meus sentimentos se eu não mudar meus pensamentos. Não adianta eu falar, Elô, fica tranquila, aquieta seu coração. Nossa, eu estou tão preocupada com meu filho que não chegou, o que será que está acontecendo? Não, Heloísa, fica quieta. Eu consigo? Não. Enquanto eu estiver preocupada, o meu coração está em sobressalto. Enquanto eu achar que eu não tenho dinheiro no final do mês para pagar as contas, você acha que o dinheiro vai aparecer? Não. O emprego vai aparecer? Não. Tem um boicotador aqui que está falando 70 mil vezes para você que não vai dar certo. Você vai ter que calar a boca dele. Mas mandar calar a boca não adianta. Você precisa neutralizá-los. É mais ou menos assim. Vamos imaginar que nós somos um copo. Um copo com água suja. Fala para mim. Como a gente pode limpar a água desse copo? Bem, existe um jeito muito fácil, né? Pega o copo, derruba tudo e põe água limpa. A gente consegue fazer isso com a nossa cabeça? Não. O que tem que fazer? O copo vai devagarinho transbordando e de tanta água limpa, na água suja, ela vai se limpando. Portanto, você, para limpar e dominar, controlar, ser dono da sua vida, do seu destino, da sua história, você precisa controlar seus pensamentos. E para isso, o que eu aprendi? Bem, há mais de 30 anos, depois que eu saí do processo Hoffman, eu comecei a ler um monte de biografias. Eu queria saber, porque biografia a gente escreve de gente legal, né? Bom, também eu li dos assassinos, os piores assassinos do século. Mas eu li muitas biografias. E o que eu percebi é que todo mundo vivia a mesma coisa que eu. E de repente fez uma escolha de ir para os bons pensamentos. Para aquilo que a gente chama o lado do bem. E aí, elas acabaram se transformando em pessoas que valia a pena contar uma história. Elas conseguiram ultrapassar o limite que o lado escuro impõe nas nossas vidas. Ele impõe que você se limite a não amar. Olha que coisa mais difícil. Ele ensina você que não vale a pena, que as pessoas não são de confiança.
não é algo difícil. Como? Como que você vai viver não confiando nas pessoas, acreditando que elas não são boas o suficiente como você? E que a felicidade depende de ter. Ser é uma bobagem. Porque todo mundo aí que não vale a pena. Não. Essas pessoas, elas mudaram. Elas romperam o limite que o lado escuro delas insistia em colocar, como o meu, como o seu. Elas romperam e ultrapassaram o grande sabotador. Como fazer isso? Pensando positivo. Não resolve você dizer, não vou mais ser nervoso, não vou mais gritar, não vou mais desrespeitar as pessoas. Não resolve. É como objetivo. Qual é o seu objetivo? O seu objetivo é ir ou não ir? A gente sempre quer ir. O meu objetivo é não ir para São Miguel. É para ir para onde? Você fica sem objetivo. Portanto, não adianta calar a boca mandando ele calar a boca. Você precisa falar mais do que ele. Você precisa ganhar desses 70 mil pensamentos. Ai, eu nem sei. Acho que eu vou precisar da vida inteira, talvez de outras vidas. Vou precisar de créditos de vida para ganhar dos 70 mil pensamentos. Mas o que eu posso te dizer é que hoje eu penso muito mais positivo do que eu já pensei. E surpreenda-se, a vida ficou muito mais positiva do que ela já foi. Básico. Eu gero sentimento. Eu vibro a positividade. Eu gero positividade. E tudo que sai de mim volta para mim. E a vida foi ficando boa. Muito melhor. Ela pode melhorar muito? Ah, claro que sim. A hora que eu disser, pronto, não tenho mais nada para aprender, eu posso abaixar a tampa do caixão. Porque posso morrer. Não, eu tô aqui, ó, esperta. O que mais que eu posso aprender? O que mais? Eu vim aqui pra... É isso. É desse jeito que a gente vai olhar agora para nossa positividade. Ao invés de ficar falando, eu não consigo, eu começo a dizer, vírgula, ainda. Olha só o que uma palavrinha pode te ajudar. Quando você diz eu não consigo, acabou, ponto final. Quando você põe vírgula e diz ainda, nossa, seu coração se enche de esperança. É uma questão de treino, de tempo, de oportunidade, de pessoas chegando. As coisas vão acontecer. Só isso já vai fazer uma enorme diferença na sua vida. Eu não consigo ainda. Eu não consigo arrumar emprego ainda. Eu não consigo receber todo o dinheiro que eu preciso, ou que eu quero, ou que eu mereço ainda. Olha que fantástico. Só uma palavrinha muda tudo. Faz essa experiência. Diga comigo, eu não consigo, ponto. E agora, repete comigo, eu não consigo ainda. E aí, se faz uma pergunta, o que eu preciso para conseguir? Talvez é verdade, eu precise de tempo, ou precise de treino, ou precise de rede, ou precise de dinheiro. Tudo bem. Como eu faço para conseguir aquilo que eu preciso? Porque é ainda. Comece a colocar palavrinhas simples. Eu não consigo ainda. Eu posso conseguir. Não foi hoje,
mas será amanhã. Eu uso toda a minha competência e inteligência para o meu bem. Você tem que criar novos pensamentos. Por isso, eu li inúmeras biografias, porque eu queria entender o pensamento das pessoas. Eu fui conversar com muitas pessoas de sucesso, com muitas pessoas positivas. Eu comecei a selecionar as minhas amizades. Aquelas pessoas deprimidas, reclamonas, sabe, chatas, que nada vai dar certo. Sabe aquelas pessoas que têm uma nuvenzinha escura aqui e que fica, ó dia, ó céus, ó azar, que nem aquela hiena do desenho? Então, essas foram sozinhas me deixando. Porque cada comentário que elas faziam, eu dizia, mas a gente pode olhar pelo lado positivo. Porque de verdade, tudo tem dois lados. A vida é dual. Nós temos o dentro e fora, o cima e embaixo, a esquerda e a direita, a frente e atrás. Você sempre pode mudar o ponto de vista. Mas você precisa se falar. É por isso que a gente tem uma boca só e dois ouvidos. Você se fala para escutar. Eu faço muitos exercícios. E eu escrevo. Eu crio várias frases positivas e muitas vezes eu escuto de alguém a frase positiva. E eu, rapidamente cato aqui. Foi isso que eu fiz quando eu li todas as biografias. Eu fui pegando ideias positivas e fui aplicando na minha vida. Copia. O original vem da cópia. Copia as pessoas do bem. Repete o que elas estão fazendo. Vai atrás das pessoas positivas. Vai fazendo igual. Não adianta não fazer o mal. É fundamental, é imprescindível fazer o bem. Não adianta você dizer não vou pensar, porque os seus pensamentos vão borbulhar. O que você pode é escolher que pensamento pensar. Porque eles virão. E eles sempre virão. Aceita. Eu não brigo com nenhum pensamento. Nossa, nesse momento, será que a minha mãe está passando mal? Ixi, passou pela minha cabeça. Agora há pouco falei com a cuidadora dela e ela estava com gripe. E aí isso vem na minha cabeça. Ai, meu Deus, será que é gripe? Será que é Covid? Será que... Aceita. E imediatamente eu penso, eu vou mandar luz para minha mãe, para que aconteça com ela o melhor. Eu não briguei com o pensamento de preocupação. Eu percebi. E você sabe, eu nem sei quantas vezes eu pensei nisso. Porque consciência é assim, eu percebo. E só quando eu percebo é que eu posso mudar. Então, pode ser que eu tenha tido, sei lá, 300, sei lá quantos pensamentos. Mas agora eu percebi. Opa, é a terceira vez que eu estou pensando na minha mãe, preocupada com ela. Agora que eu percebi, eu posso mudar. E aí, eu crio o pensamento. Mãe, eu estou mandando luz para você. Mãe, amanhã nós vamos nos ver e você vai conversar comigo, nós vamos nos abraçar, eu vou dar colo para você. Porque a mamãe está medicada. Não tem mais o que fazer. O que serve para mim e para ela ficar preocupada. Nada. Mas quando eu tomei consciência que eu estava preocupada, eu comecei a escolher
Que pensamento pensar, que ajudasse a minha mãe e que ajudasse a mim mesma. Quando amanhã eu for encontrá-la, vocês acham que energia eu vou estar? Ai, mamãe, você tá doente. Ai, pelo amor de Deus, eu fiquei tão preocupada com você. E ela vai ter obrigação de falar, não, filha, calma, tá tudo bem. Ou eu chego lá e falo, ai, mãe, eu tava com uma saudade. Que bom ver você, que gostoso te abraçar. Ai, eu espero que o remédio esteja fazendo efeito, porque eu tô muito feliz de te ver. Como você acha que ela vai preferir que eu chegue? Então, eu vou escolher pensamentos positivos para poder abraçá-la. Isso é ser dona de mim. Isso é autoconhecimento. E eu sei. Você está falando assim para mim. Eu não consigo fazer isso. Quem está falando? Que parte de você está falando isso? Você vai dizer assim, bom, você se dá bem com a sua mãe. Eu não. Então, eu também não me dava. Tive uma infância muito difícil com ela. Foi complicado pra caramba. Eu escolhi me dar bem com ela. Eu escolhi aceitar minha mãe do jeito que ela é. Ela é uma linda. Foi uma mãe maravilhosa. Do jeito dela. Eu escolhi perdoar minha mãe. Eu escolhi me perdoar como mãe. Eu escolhi viver bem com a minha mãe e com os meus filhos. É uma escolha. O que eu faço? Eu penso no bem. E aí, o bem acontece. Vamos lá. Ficou claro para você que nós não vamos acabar com o lado escuro? Ixi, nem os iluminados, acredite você, nem os iluminados deixam de ter lado escuro. Aliás, eu aprendi há muito tempo que a nossa luz é proporcional à nossa escuridão. Somos humanos. Então, eu não tenho a menor preocupação de encontrar o meu boicotador. Porque do outro lado, eu tenho a mesma força. A força da luz. E eu escolho. E acredite, eu só escolho quando eu percebo. E às vezes, ele me pega, me dá rasteira. Mas eu percebo. E aí, quando eu percebo, eu falo, deixa comigo. Eu vou fortalecer a minha luz. E aí, eu vou ficando maior do que ele. Ele vai sempre existir. Mas eu vou ficando cada vez maior. E aí? O que você quer? Como você quer viver? Com o seu grande sabotador ou com a sua luz extraordinária? Se você escolheu a luz, tamo junto. Até a próxima. Beijo grande. Tchau.